Olá, família Encarando, sejam muito bem-vindos a mais um encontro semanal. Hoje o tema foi especialmente escolhido pelo nosso grupo do Zap, um tema que tem sido muito discutido por lá, o ocultismo, e por isso eu resolvi fazer um vídeo mostrando o que o ocultismo é e os seus principais pontos. Podemos ou não praticar o ocultismo? O que a Bíblia chama de ciências ocultas é verdadeiramente o ocultismo? Se você já ficou curioso, então pegue seu cuscuz com molho de carne e vamos iniciar o nosso vídeo. Atenção! Apesar do conteúdo deste vídeo não apresentar imagens fortes, nós iremos falar nome de entidades malignas que habitam os mais escuros lugares do inferno. Você vai conhecer seus rituais e as forças desconhecidas ainda pela humanidade. Alguns podem ter pesadelos e sensação de estar sendo observado ou simplesmente se sentirem terrivelmente desconfortáveis vendo esse vídeo. Se isso acontecer a você, sugiro que pare e não assista até o fim. Isso não é creepypasta nem sensacionalismo para ganhar views. São crenças e práticas de pessoas pelo mundo todo. Se você vai mesmo encarar mais esse desafio a essa hora da noite, então faremos isso juntos. Para iniciarmos o nosso papo sobre o ocultismo, primeiro é necessário saber o significado da própria palavra. Ocultismo vem de oculto, significa aquilo que está escondido. Isso à primeira vista dá a entender que seja o lado maligno do sobrenatural, mas é lógico que quem pratica não concorda com isso. Ocultismo ou ciência oculta, como chama a Bíblia, para essas pessoas é um conjunto de teorias e práticas cujo objetivo seria desvendar os segredos da natureza e do próprio homem, procurando descobrir seu aspecto espiritual e superior. Isso trata do que está além da esfera do conhecimento humano, que está em segredo e bem escondido. O ocultismo está relacionado a fenômenos sobrenaturais, um conjunto bem vasto de doutrinas incomuns e supostamente vindas de lugares desconhecidos. Alguns acreditam que o ocultismo seria a origem de todas as religiões, e todas as filosofias, mesmo as que condenam ou negam, até aquelas que proíbem sua prática, ou outras que simplesmente a contradizem. O homem para o ocultismo é tratado como completo, composto não apenas de corpo, mas também de emoção, razão e alma, como divide o Cabala. Segundo algumas tradições ocultistas, todas as religiões do mundo teriam sido inspiradas por uma única fonte sobrenatural. Portanto, qualquer um que for a fundo em sua própria religião, seja ela qual for, desde que venha de algo sobrenatural, inevitavelmente ao estudar essa fonte chegará à religião original, que seria o ocultismo. Muitas vezes um ocultista é referenciado como um mago. Alguns acreditam que estes antigos magos já conheciam a maior parte das descobertas da ciência, tornando estas descobertas apenas meros achados, que já não foram construídos antes apenas porque não tinham os recursos necessários ainda. Isso poderia ser a resposta na visão deles de como foi erguida as pirâmides, de como se fazia para iluminá-las por dentro, em suas câmeras mais secretas e profunda. Mesmo hoje seria impossível iluminá-las com fogo, direcionando a luz solar por espelhos, como alguns estudiosos já levantaram a hipótese. Isso inclusive leva alguns pesquisadores renomados a acreditarem que os egípcios eram capazes de criar uma luz com uma fonte de energia não conhecida por nós hoje. Alguns ocultistas acreditam que a energia luminosa era na verdade magia e nem sempre vem de alguma entidade espiritual como nós pensamos, mas sim de energias vindas da natureza e do próprio universo. Os maiores ocultistas afirmam que a própria ciência é apenas uma continuação dos trabalhos dos primeiros ocultistas, os chamados magos, e que os maiores cientistas do mundo conhecidos hoje foram todos ocultistas. Eu inclusive falei sobre isso no nosso último vídeo. Se você não viu, não deixe de ver. Como a culpa condena, eu encontrei o documentário do Discovery Illuminati, que afirma isso em alto e bom som. Confira comigo esse trechinho. Muitos dos homens mais brilhantes da história, inclusive Isaac Newton, foram para a alquimia, foram atrás de várias questões ocultas porque queriam descobrir como as coisas funcionam e queriam ir tão longe quanto precisavam para satisfazer suas mentes curiosas. Na época de Newton, não havia grande distinção entre magia, espiritualidade e ciência. Os cientistas usavam qualquer método para expandir seus conhecimentos. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já tenha se perguntado por que é que quase todos os nossos inventos maravilhosos, como carros, como a nossa comida modificada geneticamente, a televisão e tantas outras coisas como a própria medicina, elas sempre têm um efeito colateral. Já passou pela sua cabeça que talvez a explicação esteja na fonte da inspiração dessas criações? As grandes mentes por trás desses inventos revolucionários que fez seus idealizadores serem conhecidos como gênios da humanidade. Não fossem tão gênios assim como nós achávamos, na verdade fossem homens guiados por forças ocultas, que eles mesmos desconheciam a origem. O elo entre magia e ciência sempre foi forte, e uma vez que o místico é provado, se torna um fato científico.
Em nome da ciência, o chamado preço do progresso, muitas atrocidades foram cometidas pelos cientistas, que sequestravam pessoas e dissecavam igualmente e fazem os psicopatas, embora que nos documentários hoje em dia feitos pela mídia não seja dita nunca com essas palavras. Mas você que é bom entendedor logo vai captar a mensagem. Veja comigo. Willis começou a primeira exploração científica do cérebro e de seu software, a mente. Thomas Willis foi um físico inglês. Ele descobriu como estudar o cérebro, o que era difícil de fazer, porque o cérebro deteriora poucas horas depois da morte. O progresso na medicina vinha sendo obstruído por um duradouro tabu contra a dissecação do corpo humano. Foi preciso um certo relaxamento das regras para que a dissecação ocorresse. Muitas vezes os praticantes eram de fato criminosos, eram considerados criminosos apesar de serem cientistas. Aquilo era contra a lei e ia contra tudo e todos dissecar um corpo humano. O ocultismo está presente em praticamente todas as gerações da humanidade, nas mais variadas culturas, como egípcia, romana, chinesa, nórdica, entre outras, até mesmo entre o povo judeu. Os cultos prestados aos deuses pagãos eram feitos pelos sacerdotes e os aprendizes, e os símbolos são os mais variados possíveis, mas sempre com uma forte ligação, e geralmente com o mesmo significado. São objetos como talismã, colares, vestes, rituais, remédio e até mesmo na alimentação. As esculturas aos deuses adorados por esses povos estavam ligadas ao ocultismo. As formas escolhidas para culto e a adoração tinham um valor ocultista. A astrologia desde os tempos mais remotos já era estudada por sacerdotes e aprendizes estudiosos dos astros. Cultos ao deus Sol Ra contemplavam o Sol de maneira astrológica. Seus calendários tinham um valor astrológico. No ocultismo, em diversas operações mágicas, você tem horários apropriados ou até mesmo dias do ano, dependendo do ritual, por exemplo. É como se cada entidade mística controlasse um horário específico. Os dias também, com a sincronização dos planetas, causam efeito. Aqui vai alguns exemplos. Júpiter. No dia e nas horas de Júpiter são próprios para obter honra, riquezas e etc. Marte. Nos dias e nas horas de Marte, poderás fazer experimento relativo a guerras, alcançar honras militares, adquirir coragem, matança, crueldade e etc. É propício também para falar com espíritos daqueles que já morreram. Vênus. Amor, viagem, etc. Úteis para venenos, prever a morte, entre outras coisas. Existem diversos planetas com valor astrológico, mas aqui eu só vou dar alguns exemplos, pois o vídeo ficaria longo demais se eu fosse mostrar todos. O que é de fato é que a astrologia e o ocultismo andam juntos. Uma parte importante do conhecimento do mundo foi desenvolvida pela astrologia, alquimia e pela magia. As bases da ciência atual foram criadas pelas artes ocultas da antiguidade. It's the mystery, and that mystery is also the center of the scientific quest. Inclusive os deuses gregos têm uma referência a cada planeta, e suas características têm muito a ver com os planetas, inclusive sua personalidade, como Marte, deus da guerra, por exemplo. Alguns dizem que o próprio Baphomet está relacionado a Vênus, pois no dogma desenhado por Eliphas Levi, ele está assentado sobre o planeta Vênus. Apesar de hoje os praticantes do ocultismo quererem passar uma mensagem positiva dos seus cultos, basta lembrar dos seus maiores mestres e perceber que não é bem assim. Veja, por exemplo, o que Aleister Crowley fez apenas para provar seus poderes, e como o documentário mostra isso com um tom bem positivo. Entre os que afirmaram possuir poderes ocultos está Aleister Crowley. Ele acreditava saber usar a força da mente para curvar qualquer pessoa à sua vontade. Um dia, na década de 1920, enquanto andava por Nova York com seu amigo William Seabrook, ele pôs seu poder à prova. Seabrook pediu por uma demonstração e... Então, Crowley apontou um cavalheiro que estava andando pela rua e disse: "Veja isso." Crowley começou a imitar o jeito de andar daquela pessoa e, de repente, Crowley caiu de joelhos e se levantou. O homem que ele estava imitando escorregou e caiu na calçada. Ele se levantou, olhou para ver o que tinha acontecido e não pôde entender. E essa foi uma demonstração dos poderes mágicos de Crowley. A história é lendária em círculos ligados ao ocultismo e tomada como prova de um conceito chamado ação à distância. Ocultistas, em geral, acreditam que podem afetar as coisas de longe, seja adivinhando e vendo de longe, seja realmente influindo à distância. Ele fez um cara tropeçar apenas por satisfação. Isso não é nada perto dos rituais que ele fazia. Nada que está escondido pode trazer coisas boas. Você, por exemplo, quando faz algo bom, tenta esconder, ou só esconde o que é mal, o que te faz sentir vergonha de ter feito. Pois lá no fundo, Deus colocou no seu coração o que é certo e errado. Você pode até não segui-lo,
mas você sente. Lembre bem disso quando passar pela sua cabeça que o ocultismo pode ser bom. Esses caras sacrificam pessoas adultas, crianças de todas as idades, a fim de agradar as entidades que eles seguem. Afinal, todas essas entidades saem do mesmo balde de lixo. Os rituais ocultistas que eles praticam têm símbolos pentáculos, mágicos, anéis, invocações e conjurações de espíritos. Esses rituais foram aperfeiçoados por grandes mestres da magia como Salomão, que segundo a Bíblia começou a adorar deuses estranhos. Muitas vezes são usados sacrifícios para que essas entidades venham a se manifestar. São usados diferentes rituais de acordo com as diferentes práticas de ocultismo e com o desejo dos seus seguidores que quer ser realizado. Todo símbolo tem o seu significado. Por exemplo, o pentagrama é o fim da rotação de Vênus completa a cada 40 anos. O seu caminho de rotação tem um desenho de um pentagrama perfeito. No satanismo, o Baphomet é adotado como Satã e o pentagrama é o símbolo de Vênus, com sua rotação completa, e analisando bem o nome de Lúcifer, que significa, trazido do hebraico, estrela do amanhã, como é o nome de Vênus e é chamado de estrela do amanhã, ou seja, Baphomet seria uma representação de Satã astrologicamente. Agora entenda como um planeta que se diz do amor e fertilidade pode ser adotado a figura de Satã. Por que fariam isso? Eliphas Levi disse que a representação do pentagrama da cabeça para baixo forma uma entidade maligna com a cabeça de bode, lembrando que o bode é sacrificado na maçonaria. O que eu vou dizer agora é apenas um pensamento meu, mas eu particularmente acredito que esse demônio nasceu na época do Velho Testamento, quando as pessoas colocavam seus pecados em um bode, e este era solto no deserto para a morte. Acredito que de alguma forma alguém cometeu um pecado tão grande que a criatura foi amaldiçoada e transformada no cabeça de bode que conhecemos hoje. Mas é claro que isso não tem base nenhuma, é apenas um pensamento meu, e não chega nem a ser uma teoria. No ocultismo, os rituais são a maioria das vezes conduzidos por mestres e são perigosos. No ocultismo também encontramos criaturas mágicas como gnomos, néfilins, fantasmas, que são prestados cultos no ocultismo também. A maioria dos rituais tem o objetivo de prosperidade, saúde, conquista amorosa, morte de pessoas ou até mesmo libertar entidades de exilações. Existem também alguns rituais diversas facas e espadas, entre outros objetos como consagrados em água ou até mesmo em sangue, para que seja consagrado antes dos rituais. Os sacrifícios nesses rituais surtem muito efeito, pois as entidades se sentem mais fortes e saciadas. Por exemplo, Moloch ou Baal, cujo tem 2 nomes, mas são um só. Ele prefere sacrifício de crianças antes do ritual, mas aceita também animais ou um humano adulto. Na maioria das vezes, as vítimas são limpas, bem alimentadas e é dado um banho especial em cada uma delas. Outras vezes também o sacrificado tem que ser virgem, o mais puro possível a se conseguir. As entidades preferem assim. Elas também gostam que essas estejam vestidas com roupas especiais. Isso tudo é feito para a mais alta e eficaz função dos rituais e para que a entidade receba o ritual e fique satisfeita. É o que eu digo sempre, não importa se você acredita ou não nas entidades, isso aí você pode até questionar, mas o que você não pode questionar de forma alguma é que existem pessoas que acreditam nelas e são capazes de fazer tudo o que os livros antigos pedem. O agente, por exemplo, da magia negra é o diabo, que é usado para diversos fins de maldade e loucura. O diabo pode ser invocado na Goétia ou Goécia, que é a mais alta magia negra que existe, onde se convoca vários demônios para satisfazer prazeres, entre outras coisas. Essa magia é de alta periculosidade e pode levar à loucura. Este tipo de magia obscura pode ser usado mais de 72 demônios para benefício próprio. Cada um dos 72 tem seu símbolo e sua finalidade. Esses demônios invocados na Goétia são um dos mais altos cargos do inferno, onde você mesmo pode ver o demônio e pedir favores. Um erro nesse ritual pode ser fatal, causando até mesmo a morte do magista. Esse tipo de prática oculta pode levar à loucura e destruir aos poucos. Essa é a verdadeira magia negra e a mais terrível que já vi em minha vida. A maçonaria está muito envolvida também com o ocultismo. Existem 2 tipos de maçonaria, a moderna e a antiga. A maçonaria vem se moldando há séculos, com várias culturas sendo introduzidas nessa ordem. William Sinclair, ele criou Rosslyn, um templo que segundo ele era católico, mas de católico não tinha nada, pois ele começou a construir a capela de Rosslyn na Escócia, junto com alguns pedreiros onde fazia rituais de iniciação. Ali eram feitos diversos rituais estranhos. Muito poderosas e perigosas. Perigosas para o status quo, perigosas para a religião dominante. Então, há elementos de segredo e de marginalidade associados a esses temas. Esses portos seguros começaram a florescer por toda a Europa. Sociedades secretas foram fundamentais para a nova era do iluminismo, que tomou a Europa no século XVIII e ajudou inclusive a fundar a democracia norte-americana. A participação nessas organizações caiu drasticamente em meados do século XIX, quando as pessoas se voltaram mais para questões cívicas do que para o ocultismo. A palavra maçom significa construtor, que vem do francês. Acho que isso deve ser dos antigos monges construtores, onde eles se inspiravam para os rituais. Inclusive, muitos sacerdotes da Igreja Católica, como São Bernardo de Clairvaux, que fundou os Templários, e junto os Templários obviamente fundaram rituais para a nova ordem dos Templários, que depois foi introduzido na maçonaria. William começou a aflorar e evoluir a maçonaria moderna,
começou até mesmo a praticar cultos com sua família. A partir daí houve grande evolução na maçonaria. Foram criadas lojas maçônicas, cada uma com uma ideologia diferente. Por exemplo, Loja de Salomão, Grande Loja da Inglaterra, Loja do Santo André, entre inúmeras outras. Logo depois a maçonaria foi cada vez mais evoluindo e deixando rastros em seus símbolos por onde passavam. Cidades fundadas por vários arquitetos maçons estão cheias de simbolismo, ocultismo em monumentos e nas plantas da cidade. A sua geometria era cuidadosamente analisada, entre muitas outras coisas. Em várias cidades são encontrados obeliscos e outros monumentos que significam ponto de controle dos maçons. A maçonaria coloca símbolos ocultistas em várias arquiteturas com o objetivo de demonstrar sua dominância. A maçonaria exerce muita influência de maneira oculta e dentro dela são encontrados diversos rituais ocultistas. Nos deuses pagãos você também encontra muito ocultismo. Por exemplo, Astarte, na cultura cananeia, é representada por Vênus e também é escancarada pelo cananeus como deusa da fertilidade. Mas na verdade na Goétia você encontra esse demônio Astarote. Observe bem a coincidência no selo para invocá-lo. É o símbolo de Vênus, olha Astarte, a deusa de Vênus. Astarote seria Astarte, olhe bem a semelhança. Mas como pode ser se Astarte é uma entidade feminina? Mas aí você tem que lembrar que a questão que Astarote é um demônio, um anjo caído, e anjo não tem sexo. Ou seja, muitos demônios se infiltraram em culturas pagãs para ser idolatrados como os deuses. Eles fazem isso de maneira oculta para serem venerados e amados pelo povo. Grandes ocultistas como você está vendo aí. Jacques de Molay foi chefe dos Cavaleiros Templários. Albert Piker foi o Papa Maçom, e entre outros diversos. Eles se dedicaram ao estudo do oculto e têm grande influência na maçonaria, etc. Eles escreveram vários livros com muito conteúdo oculto e foram homens muito perturbados em suas vidas. A maioria tiveram mortes trágicas, mas escreveram muitos livros. A grande maioria é maçom, inclusive alguns foram queimados pela Igreja Católica, mas o que a Igreja Católica não sabe é que seus cultos religiosos têm ligação com o ocultismo. Constantino Romano, em mais ou menos 3000 d.C., legalizou o cristianismo. Muitos acreditam que Constantino era mitraísta. Mitraísmo é um tipo de religião que presta culto ao Deus Sol, onde eram feitos rituais em cavernas e tinha aprendizes e mestres, ou seja, Constantino era ocultista e introduziu o ocultismo na Igreja Católica com o objetivo de formar uma religião com diversas crenças, com esse disfarce de uma só religião universal. Esse seria o real motivo da Igreja Católica ter tantos santos e praticar rituais que não vemos ser praticados por Jesus Cristo e seus discípulos. Também nos santos católicos podemos observar facilmente a auréola em suas cabeças, que representa o Deus Sol. Entre diversos cultos católicos você encontra rituais de Mitra. O ocultismo é um tipo de crença que torna todas as crenças globalizadas e quem quer globalizar o mundo, senão eles, os senhores do mundo. Eles usam o ocultismo em praticamente tudo, a mais alta magia deles é a Goétia. Agora, sabendo de todas essas informações, resta-nos saber qual é a opinião de Deus sobre esse assunto. Para sabermos a resposta, basta nos lembrar do episódio bíblico onde Moisés foi ao Egito e os magos usaram o que a Bíblia chama de ciências ocultas e fizeram obras semelhantes às de Moisés, como por exemplo a vara que virou cobras. Os caras também fizeram e transformaram suas varas em cobras semelhantes à de Moisés. É claro que a serpente de Moisés engoliu as outras, mas é fato que eles também fizeram. E usaram o ocultismo para isso. Inclusive esse episódio acabou deixando o faraó não tão impressionado com as façanhas de Moisés, o que nos leva a entender e acabar de vez com qualquer sombra de dúvida que alguém possa ter sobre o ocultismo proceder do maligno. A resposta é claro que sim, evidentemente que sim, e sendo assim é proibido a todos os cristãos. Tome cuidado com o que você anda pesquisando, pois se você procura provas, você anda atrás de provas. A Legião das Sombras vai acabar te dando essas provas, puxando você para o lado deles, te levando à perdição eterna. O lado maligno e seus seguidores estão à espreita, invertendo as coisas e mudando seu conceito, para tornar coisas abomináveis antes inaceitáveis, cada dia menos terríveis aos seus olhos. Eu convido você que já está desperto, que preste bem atenção na mensagem desse cientista e enxergue essa realidade por trás das palavras dele, nessa última mensagem desse vídeo. Como saber se coisas que vemos hoje como sobrenaturais e inconcebíveis não se mostrarão ciência totalmente legítima daqui a 50 anos? Esse vídeo acaba aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Erlisson, que fez essa lindíssima abertura do nosso quadro, O Homem é um Artista. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço também a Cláudio da Silva, conhecido como Rock no nosso grupo do Zap. Ele mandou suas pesquisas que foi usada em boa parte do nosso vídeo e foi muito útil a todos nós. Muito obrigado pela colaboração, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Agora eu quero mostrar um dos nossos encaras inscritos. Ele colocou um adesivo show de bola na moto dele, uma Pfizer 250. Inclusive eu sou doido para comprar uma moto dessas, mas como eu só vivo liso, né? Já viu. Confiram comigo, eu achei muito bonito. Aí galera, vim encarando, a moto ficou pronta, troquei guidão. Essa aqui é uma pequena homenagem que eu pedi para fazer. Vim encarando aí, ó. Pequena homenagem, mas é com muito carinho que eu vou divulgar o nosso canal.
falo nosso porque nós somos uma grande família. Tá aí, a motoca é essa aí, ó. Minha motoquinha. Eu ainda chego numa 660 cilindrada, mas tá ótimo pra mim. Tá ótimo. É o que meu Deus me deu, foi essa a oportunidade de ter essa e essa que eu fico satisfeito. Parabéns, Ivon, a moto ficou show de bola, meu bom amigo, e tenho certeza que nossa família aqui aprovou. Agradeço de todo carinho essa bonita homenagem que você fez ao nosso canal. Que Deus o abençoe sempre, você e sua bela família. Agora vamos ouvir um pequeno recado do nosso amigo Cidinho do canal Jesus Voltou. Me diga uma coisa, painho. Você quer um Deus ou um capacho? Você quer um escravo ou um Deus? Será que Deus é Deus ou é você que é Deus e Ele que é o servo? Que você diz assim, vai lá e pega isso pra mim e me dá. E Ele vai lá e te abençoa. Vai lá e pega aquela outra coisa lá e Ele vai lá e pega e te abençoa. Será, rapaz, que os papéis não estão trocados? Será que se um pai chegar às 5 da tarde cansado, quando abrir a porta e o filho vir falar assim, meu pai, me dê alguma coisa aí, velho. Trouxe o que pra mim? Será que o pai ia gostar? Será que o pai não estava esperando o filho dizer, ô meu pai, que saudade de você, me dá um abraço aí, vá. Me dá um abraço, meu pai, você faz muita falta. Então, meu irmão, bora parar pra pensar nisso aí. É sobre isso que eu vou falar aqui agora. Assiste o vídeo do nosso amigo Cidinho, que com certeza você não vai se arrepender da linda mensagem que ele tem para passar para você. Fica também aqui a dica dos nossos parceiros, o nosso amigo Jonatas Scrive do canal Oculto e o nosso amigo Coelho Voador, sempre trazendo as verdades. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos novamente na próxima semana. Um abraço a todos e que o nosso Senhor Jesus, ou Yahushua como queiram chamar, acompanhe todos vocês a cada dia na sua jornada. Nos encontraremos de novo na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas, se assim Deus permitir. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.